Bom, dando sequência aqui à nossa programação, pontualmente, a gente agradece a vocês que estão aí se programando do outro lado para assistir as nossas palestras e que estão nos acompanhando também ao vivo, os que não puderem acompanhar poderão assistir depois. Então, quem ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Se gostarem do nosso conteúdo e quiserem receber notificação toda vez que a gente lançar vídeos novos, acione o sininho. E se gostarem do nosso vídeo, por favor, dê um like. Então, muito obrigado aí ao nosso parceiro aqui, o Fabrício, que vai trazer um conteúdo fabuloso para vocês. Convido a vocês a dedicar esse espaço, esse tempo de vocês, que eu sei que é precioso, mas que é muito importante para o negócio de vocês. Então, o Fabrício vai falar sobre turbine o caixa da sua loja em 30 dias. Fabrício, muito obrigado. A equipe da Mix Fiscal, muito obrigado. É contigo. Com mais de 3.000 clientes atendidos, 20 bilhões de créditos recuperados, atendendo empresas de diversos segmentos e portes, levando seu conhecimento através de palestras e treinamentos, com vocês, o especialista em tributação para o varejo e diretor da Mix Fiscal, Fabrício Finaducci. Fala pessoal, boa tarde, boa tarde. Hoje vocês estão vendo que a gente está aqui num lugar diferente, a gente está falando direto da Expo Supermercados e é um prazer enorme poder falar com vocês daqui. Eu quero mandar um grande abraço para o Fabiano, para o Clóvis. O que eles têm feito para esse setor é algo extraordinário, é um prazer a gente estar aqui. Eu quero mandar um abraço, vocês viram, o Marquinho está aqui comigo, se der coisa errada, a culpa hoje não é dele, gente. Pela primeira vez não vai ser dele, tá vendo? Como é bom a gente estar em lugar diferente. Quero dizer obrigado para a produção que está aqui com a gente, eles são fantásticos, o lugar que eles prepararam é extraordinário, e hoje a gente vai poder falar um pouquinho com vocês a respeito de como turbinar o caixa da sua loja em 30 dias. A gente está falando disso, mas se você tem acompanhado a programação da Expo Supermercado, você já percebeu que a gente está falando sobre muito conhecimento de qualidade. A gente está falando sobre uma série de oportunidades de melhoria da sua empresa, melhoria do seu negócio. A gente está falando de como otimizar a sua operação no açougue, como otimizar a sua operação em perecíveis, hortifruti. Tem uma série de coisas que são fantásticas, e a gente estava falando um pouquinho antes, e tudo isso dá dinheiro. Você otimizar isso vai fazer você vender mais, você trabalhar em prevenção de perdas, vai fazer com que você consiga tirar uma margem melhor no final do mês. O fato é que conhecimento acaba se transformando em lucro. Conhecimento acaba sendo convertido em resultado. E o que a gente quer fazer aqui é aproveitar e trazer para vocês um pouquinho mais de conhecimento para converter em resultado para o seu negócio. O fato é que, quando a gente fala em prevenção de perda, ou a gente fala em otimizar a sua operação, a gente está falando, de alguma forma, de você otimizar a sua operação no longo prazo. E você conseguir melhorar hoje, e amanhã, e depois, e você vai ter um resultado que você vai experimentar ao longo dos seus 12 meses do ano. O que a gente quer falar agora é a respeito de uma alternativa muito mais imediata, muito mais de curto prazo. A gente está falando sobre como você vai otimizar isso, olhando dentro da sua loja, porque dentro dela você já tem um grande tesouro, você tem um grande recurso, que é os créditos de tributos que você acabou deixando de aproveitar. E a gente pode falar sobre isso, o que dá crédito, o que não dá crédito, depois vai ter um tempinho, você já pode aproveitar e ir deixando aqui nos seus comentários quais são as dúvidas que você tem do que dá direito a crédito, o que não dá direito a crédito. A gente pode falar de CMS, PIS, COFINS, dependendo de onde você estiver, vai falando qual é o estado. Sempre que fizer uma pergunta relacionada a ICMS, não esquece, pergunta, mas diz de onde você é para eu poder te ajudar da melhor forma. Enfim, a gente vai falar sobre crédito, mas vai falar também sobre como você pode melhorar a tributação dos seus itens. E esses são os itens, a venda, a tributação daquilo que você vende no seu dia a dia, é o ponto-chave que vai determinar se você pode ter mais ou menos a recuperar no final, quando olhar para os seus últimos 5 anos de apuração de impostos.
O fato é que uma loja que fatura, sei lá, seus R$1 milhão, ou 2 ou 3, não importa, mas uma loja de médio porte, ela vai faturar o quê? R$1 milhão? É razoável falar isso, não é? Então, a gente está falando de uma loja que vai ter quantos itens para ela faturar R$1 milhão? Uns 10 mil itens? Seria um mix saudável? Um mix de produtos saudável seria algo em torno de 10 mil itens? Acontece que, se você for olhar direitinho, mais ou menos 300 desses 10 mil itens são aqueles itens que vão fazer 60% da sua venda. Só 300 itens são suficientes para fazer R$600 mil daquele R$1 milhão que a empresa fatura. O fato é que, se você errar a tributação de 20, não estou falando de muitos itens, não estou falando 20 itens desses 300, se ao longo dos seus 10 mil itens você errar a tributação de 20, e esses 20 fizerem parte daqueles 300 itens dentro de um universo de 10 mil itens, esses 20 itens seriam suficientes para deixar para trás, ao longo de 5 anos, algo em torno de 20% do faturamento de um mês. Nós estamos falando aqui de mais ou menos R$200 mil a cada R$1 milhão faturado, se a gente errar a tributação exclusivamente de PIS e COFINS, de 20 itens numa loja. Agora, imaginem que a gente está falando de novo dessa loja que tem 10 mil itens. A chance que ela tem de errar somente 20 itens é ínfima. A grande chance, ou a grande probabilidade, é de que você, na sua loja, acabe errando muito mais do que só esses 20 itens. E por que isso acontece? Isso acontece porque é muito comum a gente ir fazendo deduções, fazendo extrapolações e aproveitando conhecimento sem que a gente realmente vá a fundo nas informações. Então, por exemplo, a gente tem visto, a cada semana tem aumentado, a gente vê o pessoal mandando pergunta, entrando em contato com a equipe, perguntando assim, isso daqui agora é sabão em pó ou é sanitizante? Mudaram a classificação de sabão em pó e sanitizante? Está uma confusão esse negócio. E as pessoas, então, tendem aquilo que é sanitizante, ele olha a embalagem, não, isso aqui é sabão em pó, e replica a tributação que seria do sanitizante. Então, e assim, inúmeras vezes, você pega uma tributação do leite fermentado e aplica para o iogurte. Você pega do leite fermentado e aplica para a bebida láctea. Por quê? São produtos parecidos, o gosto pode ser o mesmo, a aparência a mesma, a textura é a mesma, a embalagem muito parecida, e assim você acaba reaproveitando informações. E isso pode significar dinheiro que você ou paga a mais, ou acaba se expondo, dizendo ao fisco que não está tributando um item que, aos olhos dele, você deveria tributar. Eu vou chamar isso aqui de uma exposição. Você se expõe ao fisco quando faz isso. O fato é, quando você olha para os últimos 5 anos, você vai encontrar uma série de oportunidades para corrigir esses itens. E eu falava há pouco com o Fabiano, eu brincava com ele, algo que eu contei lá em casa, né? Eu descobri o segredo de como ser feliz na minha vida. Eu não preciso ter razão mais, não preciso ter razão, eu preciso ser feliz. E eu decidi que, para ser feliz, é só eu não discordar da minha esposa. Eu concordando com ela, eu vou ser feliz o resto da minha vida. Então, com o fisco, acontece a mesma coisa. Se você não discorda dele, você vai ser feliz o resto da vida. Está tudo certo. Você diz assim, o fisco diz, olha, você não precisa pagar o PIS e COFINS sobre o quilo do tomate que você vende. Acontece que, por qualquer razão, se você disser para o fisco que está pagando PIS e COFINS sobre o quilo do tomate, ele vai deixar. Ele vai receber aquele dinheiro e está tudo bem. Agora, se você olhar para o fisco e falar assim, fisco,
deixa eu falar uma coisa, eu preciso me corrigir aqui, eu preciso concordar com você, fisco, que não era para eu pagar o PIS e COFINS sobre o quilo do tomate. Como eu paguei, você me devolve esse dinheiro? Sabe o que o fisco vai dizer? Como ele foi o primeiro a dizer que você não precisava pagar o PIS e COFINS sobre o quilo do tomate, ele vai dizer o seguinte, está aqui o seu dinheiro, e não só ele, mas está aqui o juro, porque você me deixou usar esse dinheiro há algum tempo. O fisco ele faz isso, acredite se quiser. Quando você concorda com ele, ele te devolve o dinheiro e ainda te devolve os juros pelo tempo que ele ficou com o seu dinheiro. Sabe onde começam os problemas? Quando a gente quer discutir a relação. Quando a gente quer dizer que a gente tem mais razão, que, na verdade, veja bem, não é bem assim. Olha, eu entendo que isso daqui, o conceito é diferente. Existem uma série de situações que a gente chama de teses, que são teses, são boas ideias, são boas análises, são teses jurídicas que são, às vezes, muito corretas, nobres, mas elas implicam numa discussão com o fisco. O fisco diz assim, eu quero receber o PIS e COFINS sobre o valor do seu faturamento. Quanto foi seu faturamento? R$1 milhão. Eu quero meu PIS e COFINS sobre R$1 milhão. No entanto, alguém um dia coçou a cabeça, há 30, já faz 40, 30 anos, faz 10 anos que eu falo isso, 30 anos, agora já faz 40. 40 anos atrás, um jurista coçou a cabeça, coçou o queixo, e ele falou o seguinte, mas espera um pouquinho. Quando uma loja ela emite um cupom fiscal, dizendo que aquele cupom é de R$100, por exemplo, dentro destes R$100, ele só é R$100 porque dentro deste produto eu tenho que pagar 18% de ICMS. Se eu não tivesse que pagar 18% de ICMS, eu poderia estar cobrando R$82. Então, a loja está sendo obrigada a pagar PIS e COFINS sobre R$100, porque ela também primeiro foi obrigada a pagar 18% dos mesmos R$100. Então, ela poderia faturar menos e pagar menos PIS e COFINS se não tivesse que incidir o PIS e COFINS sobre o ICMS. Quando alguém se tocou disso, falou, poxa, isso não é certo, isso é injusto. Eu estou pagando uma contribuição, estou pagando PIS e COFINS sobre um valor que está sendo inflado, porque dentro dele tem um outro imposto, que é o ICMS. E daí surgiu uma tese que hoje é super difundida, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso é muito legal, é uma tese muito bacana, mas talvez, se a gente não tivesse explicado nesses termos, a gente nunca tivesse entendido por que ela existe, né? Porque você está sendo obrigado a pagar mais PIS e COFINS, porque o valor do seu faturamento acaba sendo maior, porque dentro dele tem o ICMS. Ora, administrativamente, quando você quer simplesmente ir lá e pedir esse dinheiro de volta, a Receita Federal ela não fica confortável com isso, porque ela nunca concordou com esse entendimento. Isso é um entendimento judicial. Sendo judicial, você precisa ir ao judiciário para ver quem é que tem razão. É a história da discussão da relação. Toda vez que você discute a relação, você só sabe quem ganhou quando você chega para o seu amigo e você conta a sua versão. Aí ele vai dizer que você está certo. A sua esposa conta a versão dela para a amiga dela vai dizer que ela está certa. O fato é que você precisa descobrir quem é que está com a razão naquilo. Quem faz essa função no sistema brasileiro é o judiciário. É ele quem tem que dizer quem é que tem a razão. Qual dos dois lados tem a razão, a Receita Federal ou o contribuinte? E aí, então, o judiciário brasileiro disse o seguinte, de fato, não é certo pagar o PIS e COFINS sobre esse valor majorado. Isso é uma tese. Como essa, gente, tem dezenas de teses. Eu acho que aplicáveis a supermercado exclusivamente, eu consigo lembrar de umas 9 ou 10. Tem umas 9 ou 10 teses muito boas aplicáveis a supermercado. Mas são teses. Significa que, primeiro, você deve ir ao judiciário,
peça ao judiciário, veja se você ganha. Quando você terminar, você ganhou? Ganhou. Agora você vai lá e pega o seu dinheiro de volta. O que eu estou propondo aqui, como uma forma de você turbinar o seu caixa, não é isso, não é discutir judicialmente, não é a briga com o fisco. O que eu estou propondo é algo muito mais refinado e, ao mesmo tempo, muito mais simples. É você simplesmente olhar quantos quilos de tomate você disse que pagou para o fisco, PIS e COFINS, quando, na verdade, o fisco nunca pediu para você pagar PIS e COFINS sobre o quilo do tomate. E dentro daqueles seus 10 mil itens que foram mudando ao longo desses últimos 5 anos, se você somar todos os produtos que você vendeu em 5 anos, isso vai dar muito mais do que 10 mil, talvez dê 100 mil itens. É uma enormidade. Eu estou falando de um mix de produtos que é vivo. O mix de produtos dentro de uma loja é vivo. E se não é na sua, deveria ser. Deveria ser vivo. Porque as coisas são dinâmicas, você está cadastrando produtos novos, você deveria estar prestando atenção em produtos que já terminaram, já cumpriram o seu ciclo de vida. Então, a sua loja deveria ter um mix de produtos que é vivo, é dinâmico. Sendo dinâmico, ele o tempo todo precisa ser atualizado. Precisa ser cadastrado produto novo, ver o produto antigo que você precisa parar de comprar, o que você não precisa. Aliás, a gente pode depois falar disso, Clóvis e Fabiano. Tem muito a ver com, o mix tem muito a ver com o quanto de cesta agregada ele gera. Quantos itens eu acabo vendendo junto com aquele item? Esse talvez devesse ser um dos critérios mais relevantes para eu decidir se eu mantenho aquele produto no meu mix de produtos ou não, né? Porque, às vezes, a pessoa olha quanto eu vendo daquele produto. Eu creio que essa não é a melhor análise, porque, às vezes, eu vendo pouquinho, mas eu sempre uso um exemplo, é o meu caso particular. Eu gosto de um determinado cafezinho. Tem lá um cafezinho que eu gosto de tomar, a torra clara, enfim, tem um jeito lá, um grão específico. Tem o tal do cafezinho que eu gosto, eu acho ele em uma loja. Na mesma loja, eu acho a mesma fralda para os meus filhos que eu poderia comprar em qualquer outra loja. Eu acho o suco de laranja que eu poderia comprar em qualquer outra loja. Eu acho o waffle que eu gosto de comprar, eu acho o lenço umedecido. Todo o resto eu poderia comprar em qualquer outra loja. Mas aquela loja que tem o tal do cafezinho acaba levando todos os outros produtos que as outras também têm. Então, às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, eu julgo se eu coloco ou não, se eu tiro um produto baseado se ele vende ou não. Talvez isso não seja a melhor análise. A melhor análise é olhar se aquele produto que vende um só cafezinho de 15 em 15 dias, se ele não está associado a um ticket de R$800 por 15 dias, porque junto do cafezinho eu levo todo o resto. Então, essa é uma análise importante da gente fazer, e isso tem muito a ver com a quantidade de itens que acaba circulando na sua loja, com a quantidade de itens que você precisa tributar e decidir como tributar dia a dia. O que acontece é que, às vezes, as pessoas falam assim, olha, mas considere que eu tributei alguma coisa errada. Faz sentido eu querer olhar para trás e recuperar esse dinheiro? Às vezes as pessoas ficam assim, será que isso não vai chamar a atenção do fisco? É a grande pergunta. Eu não vou mexer agora num vespeiro. Se eu fizer isso, eu vou atrair o olhar do fisco para mim. Gente, a gente precisa tratar disso. A gente precisa falar sobre isso. O que acontece é que existem formas de se fazer o trabalho. O primeiro ponto que a gente tem que discutir é, eu estou mostrando que eu não quero aqui discutir com o fisco, eu quero concordar com ele. E se você concorda, ele é proibido de dizer não. Existe algo na Constituição brasileira chamado princípio da estrita legalidade. Princípio da estrita legalidade tributária. Significa o seguinte, não importa se a lei é boa, se a lei é ruim, se a lei é constitucional, inconstitucional, se ela foi bem feita ou mal feita, importa que, se tem a lei, o fisco é obrigado a seguir a lei. Normalmente, isso é usado pelo próprio fisco para proteger ele das discricionariedades dele. No entanto,
Isso é muito verdade. Havendo uma lei, o fisco ele fica preso a ela e ele certamente vai obedecer àquela lei. Ele é proibido de escolher se ele usa aquela lei ou não. Assim, se você está dizendo que quer pegar de volta algum tributo porque você está seguindo uma lei, o fisco é proibido de dizer não. Ele nunca pode contrariar uma regra que ele mesmo criou. Uma regra que, se ele não criou, ele é obrigado a cumprir de qualquer forma. O princípio da legalidade tributária é a essência desse trabalho que eu estou demonstrando. Você olha para o passado e busca. Tem lei que diz que não era para eu pagar tributo sobre isso? Tem. Eu paguei? Paguei. Deixa eu fazer isso do jeito certo. E aqui está a chave. Você não quer ter problema, você não quer que o fisco fique achando ruim, questionando, dizendo que aquele crédito é indevido, que foi tomado do jeito errado. Você não quer ter problema, você quer fazer o trabalho e não olhar para trás de novo, não precisar pensar nisso duas vezes? É simples. Você vai concordar com o fisco. Só fazer isso. Você vai concordar com o fisco, vai olhar item a item, tributar do jeito certo, e depois que tributou do jeito certo, você agora vai demonstrar do jeito certo. Quando você demonstra do jeito certo para o fisco, acabaram os seus problemas. Ele nunca vai dizer nada que não seja, está aqui o seu dinheiro. Isso é um fato, isso é muito bom, porque quando você faz do jeito certo, eu vou até demonstrar, vou até usar um argumento um pouco diferente. Quando você faz do jeito errado, você tributa um item que não precisava, mas você demonstra isso do jeito certo, você entregou o seu SPED, você declarou, preencheu naquele produto o código daquele produto, o NCM, colocou o CST, a alíquota, a base de cálculo. Quando você faz esse trabalho de demonstrar para o fisco, item a item, como está sendo feita a sua apuração, e você chega lá que a sua apuração deu R$10.000 para pagar. E aí você vai lá e paga R$10.000. O fisco ele não questiona isso. Da mesma forma, quando você corrige, para você, então, tirar os errinhos daqueles itens que você acabou tributando sem precisar, mas você demonstra isso item a item, cupom a cupom, nota fiscal a nota fiscal. Quando você demonstra a origem do crédito que você está dizendo que tem, item a item dentro dos seus SPEDs, então o fisco ele consegue reconhecer a origem dele de forma automática. Ele não precisa ficar pesquisando de onde é que veio aquele crédito. Ele consegue reconhecer isso imediatamente. É diferente, completamente diferente, do que a gente tem visto por aí. É muito comum as pessoas acabarem me procurando e dizer assim, olha, eu tive um problema, eu fiz um trabalho, recuperei imposto com alguém, e quando eu fui ver, o fisco disse não. Eu falei, bom, vamos ver o material, vamos dar uma olhadinha. O que normalmente a gente encontra? Quais são as distinções? Isso que precisa ficar claro. Quando você simplesmente olha para o passado, eu já vi cada caso, às vezes eu vi assim, o cara pega, como é que você está tributando hoje? Hoje você tributou errado? Tá bom. Vê aí, quanto que você faturou nos últimos 5 anos, não importa se ele tributou igual, ele simplesmente aplica aquilo que ele está vendo hoje para aquilo e reproduz aquilo para os últimos 5 anos. Isso é um absurdo. É óbvio que o fisco vai dizer não para uma coisa dessas. Quer ver outra situação? Você olha, até olha direitinho os itens, enfim, quando olha os itens, mas aí você simplesmente chega na declaração de hoje, no SPED de hoje, e diz assim, viu, fisco, eu não vou pagar hoje não, porque tem aqui R$200.000 de crédito do passado. Mas você simplesmente não mostrou para ele quais foram os itens, você não corrigiu as declarações, você não retificou os SPEDs, não fez ele bater com a sua nova DCTE, você não fez o seu dever de casa. É claro que a primeira coisa que o fisco vai fazer é mandar lá uma manifestação de inconformidade, um despacho decisório, dizendo assim, olha, eu não achei a origem do seu crédito. Não achei a origem do crédito. Se eu não achei a origem do crédito, você não pode compensar. Então, você quer fazer do jeito certo? É fácil. Concorda com o fisco. Mas você vai demonstrar para o fisco do jeito certo, item a item,
que você está concordando com ele para que ele entenda que o crédito que você está buscando, ele vem, a origem dele é a concordância com a regra que ele mesmo criou. Se você fizer isso, você nunca vai ter problema. Você não tem por que ter problema. O fisco jamais vai querer discutir alguma coisa em relação a isso. O que eu já vi as pessoas me perguntarem é assim, bom, eu posso recuperar esse crédito de quanto tempo? De quanto tempo? E eu sempre digo assim, bom, administrativamente, você consegue recuperar isso dos últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. E é daí que vem essa conta que a gente faz de ter mais ou menos de 20% do faturamento de um mês, até um faturamento, quando você olha esses 5 anos para trás. Acontece que a gente precisa aqui fazer uma explicação mais detalhada. Eu vou aproveitar que hoje a gente tem esse tempinho para a gente fazer isso. O que acontece? Às vezes, você entrou com uma ação na justiça e você, então, ganhou essa ação. Então, você entrou com uma tese e ganhou essa tese. Por exemplo, vamos dar o mesmo exemplo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E você ganhou essa tese. Quando você ganha essa tese, você, então, vai pedir de volta o seu crédito. Ora, quando você faz isso, existe algo que é fantástico a seu favor, porque você não tem só os últimos 5 anos a partir de hoje. Você tem os últimos 5 anos a partir do momento em que você entrou com a ação. Então, se você entrou com a ação em 2010, você pode pegar créditos de 2005 para frente. Nós estamos falando de 15 anos. Existem situações que a pessoa entrou com um processo em 2007, então ela vai poder pegar de 2002 para frente, são 18 anos. Poxa, isso dá uma enormidade, né? Isso dá uma enormidade. Então, mas administrativamente, nós estamos falando de 5 anos. A Receita Federal admite que você retifique os seus SPEDs. Demonstre a origem do seu crédito dos últimos 5 anos. Eu tenho falado até aqui a respeito dos itens que dão direito a crédito. Eu já quero, eu já estou aqui, eu gosto sempre de reconhecendo o pessoal que está aqui com a gente. Eu quero fazer esse pit stop aqui e já falar com o pessoal. Estou aqui com o Gilberto. Gilberto, um abraço para você. O motivo da gente estar aqui é por conta do Gilberto. Quero reconhecer isso. Obrigado, Gilberto. O Flávio está aqui também com a gente. Flávio, obrigado. Um abraço para você, Flávio Naves. A Érica, Damaris, Lohane, Raelen, Silvinha Jefferson, Sara Fer... Eita, mas tem muita gente aqui, ó. A Sara, o Gabriel, a Thaísa. Vamos ver aqui o que o pessoal já tá perguntando. O Zé, Rafaela, Lauane, show. Edésio, a Bruna, Zé Luiz, Murilo, a Hanna, a Carol. Gente, hoje a Carol não está comigo. Quem que foi que estava falando da Carol? Carol, você está fazendo falta. Você está de folga hoje, está fazendo falta aqui, hein? Cadê o Israel? Legal. Rafael também. Rafael Coimbra, que legal. André Neri. Um abraço para você, André. Nós estamos juntos, gente. Estamos juntos. Obrigado aí pelos comentários. O que acontece? Eu queria falar um pouquinho agora a respeito dos créditos. A gente falou sobre a tributação dos itens, mas eu queria falar um pouquinho a respeito dos créditos. Eu vou dar uns spoilers aqui, mas acho que vale, né? Vale. O motivo da gente fazer isso é exatamente compartilhar conhecimento, compartilhar a experiência que a gente teve ao longo dos anos. Eu não gosto, então, de ficar segurando as coisas. Eu gosto de compartilhar mesmo, isso ajuda demais. É o motivo da gente estar aqui, é poder levar conhecimento e ajudar as empresas que estão com a gente. O que a gente tem visto é o seguinte, não só é importante você tributar item a item de forma correta, atualizar os NCM, já vai ter mudança de NCM de novo,
mudança de SEST, mudança de entendimento da Receita Federal, solução de consulta, isso muda o tempo inteiro. E é importante, então, quando a gente faz esse trabalho de olhar o passado de acordo com as cartas que você tinha no passado. Eu não posso olhar o passado baseado no que eu estou vendo hoje, com a legislação de hoje, com a interpretação que a Receita Federal dá para a tributação hoje. Eu tenho que ir lá no passado e ver como que ela interpretava naquela época, para eu aplicar as regras e concordar com ela no tempo que aquela declaração deveria ter sido entregue. Isso, então, deve ser feito com tudo, deve ser feito com os seus itens. E um outro fator muito importante de ser analisado são as suas despesas e são os seus créditos na entrada. Se você está no lucro real, então você está sujeito a um regime de não cumulatividade. Se você está no regime do lucro presumido ou no Simples Nacional, muita coisa que eu falei aqui é aplicável. Até aqui, tudo que eu falei era aplicável. Seus itens na saída, você precisa olhar item a item, não importa. Se você está no lucro presumido, tem que excluir um monte de item que não é tributado. Se você está no Simples Nacional, também. Simples Nacional, às vezes as pessoas acham que não precisa ficar olhando o item, porque não, é tudo uma coisa só. Não é verdade. Não é verdade. Quando você está no Simples Nacional, você vende os seus produtos, alguns desses produtos, e digo muitos desses produtos, já foram tributados, seja de PIS e COFINS, seja de ICMS, eles já foram tributados pela indústria. A indústria pagou imposto por ela, pagou imposto pelo distribuidor e pagou imposto por você. Quando você vai lá e tributa de novo, o que você está fazendo é uma bitributação. Você está pagando imposto duas vezes, mesmo que numa única guia do Simples Nacional. Quando você faz isso no Simples Nacional e recolhe sem olhar quais são os produtos que você pagou, o que você está fazendo é dando dinheiro de graça para o fisco. Um dinheiro que eu garanto que vai fazer falta do seu caixa. A boa notícia é que se você fez isso nos últimos 5 anos, você consegue recuperar. Desse jeito que eu estou dizendo. Você vai olhar item a item, você vai olhar quais foram os itens que você vendeu e vai concordar com o fisco quando você não precisar tributar de novo. Então, para Simples Nacional, a regra é, se a indústria pagou por ela e por você, seja, quando eu digo indústria, eu digo assim, aquele que inaugura a cadeia produtiva. Então, existem métodos de concentração da tributação em uma única etapa da cadeia produtiva. Então, posso falar aqui, substituição tributária é uma forma de concentrar a tributação em uma etapa da cadeia produtiva. Regime para PIS e COFINS, regime de tributação monofásica, é uma forma de concentração de PIS e COFINS numa única etapa da cadeia. Então, se no seu supermercado você vende desodorante, certamente você está pagando, e você vai pagar tributo, vai pagar o PIS e COFINS cheio sobre desodorante, está pagando 2 vezes, porque a indústria já pagou por você. Se você vai pagar, se você vai pagar ICMS a indústria já pagou substituição tributária sobre uma série de produtos. Quando você, no Simples Nacional, resolve pagar ele de novo, você está jogando dinheiro fora, você está pagando dinheiro sem você precisar, sem que a lei exija essa tributação. Você está pagando 2 vezes. Então, até aqui, essa análise item a item, não importa se você está no lucro presumido, no Simples ou no lucro real, todo mundo tinha que fazer. Todo mundo tinha que fazer. O que eu vou falar daqui para frente tem a ver com despesas, tem a ver com seus créditos. O Samuel já está dizendo aqui. Pagar imposto indevido a maior é a pior inflação que existe. É a pior inflação que existe. O pior é que é mesmo, porque não tem como você não tem como gastar pior, né, um negócio desse. Você joga esse dinheiro fora. Aliás, mandar um abraço para o Samuel. O Samuel está sempre com a gente, sempre prestigia os eventos. Quando eu tenho dúvida com quem que eu vou tirar, com o Samuel. Já pergunto para ele. Esses dias ele me salvou antes de um evento, antes de uma palestra que eu fui fazer. Eu disse, Samuel,
me socorre. Esqueci a expressão que eu queria usar, esqueci. Ah, tá bom. No final ele acabou me lembrando. Eu estava querendo falar sobre fluxo de caixa e não sei o quê. Não, era o ciclo financeiro. Caramba, mas fugiu a expressão do ciclo financeiro e ele me salvou daquela. Valeu, Samuca, obrigado. O que acontece é, você acaba pagando uma série de coisas. Não só aquilo que você compra, mais ou menos 80% de todo o seu gasto é na compra de material que você vai revender. Né? Então, você está comprando, mais ou menos 80% do seu gasto está relacionado a isso. Mas 20% do seu gasto não está relacionado a essa compra de produtos que você vai revender. Ela está relacionada às suas despesas, é aquilo que você precisa pagar para ter o seu negócio rodando. Então, nós estamos falando aqui de... Você vai pagar folha, você vai pagar os encargos sobre essa folha, você vai pagar aluguel, provavelmente, se você não for dono do seu próprio imóvel, vai ter que pagar aluguel. E se você for, deveria pagar do mesmo jeito para você, né? Deveria ser remunerado pelo uso do imóvel. Você vai pagar energia elétrica, você vai pagar, às vezes, o óleo diesel. Se você tiver um gerador, alguma coisa, você vai precisar de um óleo diesel. Você vai pagar insumos, você compra a sacola, você compra o saquinho de pão, aquele saquinho de papel que você coloca o pão francês. Agora que eu estou aqui, aqui é o cacetinho, né? Você vai botar o cacetinho. Você tem uma série de despesas. As etiquetas das gôndolas. Você tem custo com a limpeza, com desratização, vai fazer a desinfecção do lugar. Você tem uma série de despesas que são naturais e inerentes do seu negócio. Você tem uma despesa de manutenção que é horrorosa de alta, né? Despesa de manutenção, e não dá essa manutenção para ver. Não sobra nada depois do tempo. O tempo é implacável. Tem um negócio que se chama, tem a entropia. Entropia. Entropia é o efeito do tempo na degeneração das coisas. Né? Sobretudo existe a tal da entropia, até nos relacionamentos. Não dá bola para a sua esposa para ver se o relacionamento não vai degenerando. A entropia, ela é o efeito do tempo no desgaste das coisas. Tudo ao tempo vai se desgastando. O que você precisa fazer? Você precisa colocar energia nas coisas, aplicar energia para acabar, para interromper o efeito da entropia. Isso acontece com os seus prédios. O prédio, se você não der manutenção nele, ele vai se acabando. Quantas vezes eu voltei agora do Ceará, estava lá a última semana, e você passa, às vezes, na orla lá da Praia do Futuro, e você vê, tem algumas barracas que, por qualquer razão, ficaram abandonadas lá. E o tempo é implacável. O que vai acontecendo? Aquele prédio vai se estragando todo, vai sendo consumido pelo tempo, pelo vento. Isso acontece nos supermercados também. Então, é por isso, inclusive, que existe a tal da depreciação. A depreciação é o reconhecimento contábil dessa entropia, do efeito do desgaste do tempo nas coisas. Para você interromper a depreciação, o que você faz? Você gasta com manutenção. Você vai mandar pintar o seu estabelecimento de novo, você vai corrigir, vai consertar um cano que estourou, você vai trocar o reparo de uma privada, você está o tempo inteiro dando manutenção e isso acaba sendo gasto. Você tem aquelas ilhas de congelado. Você bota lá coxinha congelada e hambúrguer congelado. É até uma seção interessante, é boa, lucratividade legal lá. O problema é que você precisa manter aquele negócio funcionando. E se você não coloca gás todo mês naquilo, daqui a pouco as suas coxinhas vão estragar todas. Essa manutenção, enfim, esse gasto, ele precisa ser absolutamente criterioso do ponto de vista fiscal. O que eu quero dizer com isso é que aqui existe uma série de oportunidades de você tomar crédito, seja de PIS e COFINS, seja de CMS, sobre essas despesas. Então, eu queria dar aqui alguns exemplos, aqui o objetivo não é ser exaustivo,
mas eu queria dar alguns exemplos daquilo que eu vejo que sempre acaba passando nas lojas. Então, por exemplo, existe uma diferença do conceito de crédito de ativo imobilizado quando a gente está falando de PIS e COFINS e quando está falando de ICMS. Por exemplo, ICMS, o crédito de PIS, o crédito de ativo imobilizado para ICMS, ele, por incrível que pareça, é a única categoria, esse crédito de ativo imobilizado, é a única categoria que o ICMS ele é mais abrangente que o PIS e COFINS. Normalmente, o PIS e COFINS é mais abrangente que o ICMS. Mas, por exemplo, você vai comprar um forno para assar os seus pães, lá na padaria. Esse forno ele está atrelado a uma atividade de transformação. Eu estou pegando farinha, ovo, estou fazendo uma massa e eu asso, e depois de assado virou pão francês. Esse é um processo industrial. Por ser um processo industrial, um processo de ou beneficiamento, se eu estiver comprando pão congelado e assando, falamos aqui, né, de um parceiro já que que fornece isso, ou a gente pega esse pão congelado e assa para vender, de qualquer forma, esse forno está sendo utilizado num processo de beneficiamento ou de transformação, e nos dois casos isso é considerado industrialização. Sendo industrialização, esse ativo imobilizado, esse ativo forno, pode dar direito a crédito, tanto de PIS e COFINS, como de ICMS. Será que você já olhou para isso e garantiu que você tomou esses créditos? Tem muito dinheiro envolvido nisso. Você quer ver? Quando você fala de comprar um motor da sua câmara fria para você manter os seus produtos ali congelados, enfim, ou refrigerados, você precisa disso para os seus frios que você está fatiando, ou para as carnes que depois você vai beneficiar também. Toda vez que você fizer isso, você precisa ter um critério. Ele está atrelado a alguma atividade que é uma atividade considerada como industrial? Se tiver, então você pode tomar o crédito, tanto para PIS e COFINS, quanto para ICMS. Para ficar bastante claro e facilitar a vida de vocês, eu queria mencionar, então, são 5 categorias, são 5 atividades ou 5 operações que são consideradas operações de industrialização. O pessoal que já está acompanhando a gente já vai dizendo aqui o que eu vou dizer em seguida. Quero ver se eles vão acertar dessa vez. Eles sempre agora são tudo espertinho, ficam querendo adivinhar o que eu falo. Eu já sei o que eles vão falar. E aí eles ficam escrevendo ali, dizendo o que eu vou responder. Mas o que acontece é que você tem 5 atividades que são consideradas atividades de industrialização. São elas: transformação. Eu pego produtos distintos e ele vira um produto diferente do que qualquer outro desses produtos que eu usei como matéria-prima. Então, peguei a farinha, o ovo, o sal, o fermento e virou pão francês. Ou então eu posso simplesmente, a segunda atividade que não é transformação, é beneficiamento. O beneficiamento, então, eu não pego a farinha, nada, eu pego o pão francês, só que ele está congelado, e asso. Então, eu estou aprimorando o consumo, eu estou pegando aquele produto e aprimorando para consumo, e isso, o nome disso é beneficiamento. Então, industrialização pode ser transformação, beneficiamento, pode ser acondicionamento. Acondicionamento é o seguinte, o pessoal já começou aqui, depende. Depende. Não, dessa vez não depende, não. Dessa vez não depende. Dessa vez é isso aqui, são 5. São 5. É transformação, beneficiamento, acondicionamento. Acondicionamento, para o pessoal que está chegando, quando você pega... Você já viu aquela indústria de temperos? Pronto, indústria de tempero é o caso clássico de uma indústria de acondicionamento. Você pega fardos de orégano, e eu boto ele num saquinho, boto a minha marca, e eu acabei de industrializar um produto. Então, ele era fardo de orégano, e agora é orégano de pouquinho. Eu estou fracionando isso e colocando uma embalagem. Colocar a embalagem é uma atividade industrial, desde que essa embalagem seja uma embalagem de cunho comercial. Sendo de cunho comercial, então isso é considerado industrialização. Legal?
Por fim, eu tenho uma quarta atividade, que é a atividade de montagem. Montagem é uma atividade que é industrial. A gente pode montar um veículo, eu monto um carro, monto um caminhão, um trator, um celular. O pessoal que estava cobrando eu de falar aí do iPhone que saiu, o Santiago estava enlouquecido com o negócio de iPhone. É uma atividade industrial, eu vou montar um celular. O PS5, PlayStation 5, o cara queria que eu fizesse a tributação do PlayStation 5 e dar um jeito de chegar mais barato. É uma montagem. Agora, você também pode montar uma pizza. Eu pego o discozinho de massa, eu pego um pouquinho de queijo, pego um pouquinho de orégano, um pouquinho de tomate. É uma montagem, é uma atividade industrial. Toda vez que você fala em atividade industrial, você está falando que você poderia pegar qualquer ativo imobilizado relacionado a essas atividades e apropriar o crédito, tanto de PIS e COFINS quanto de ICMS. Estou falando, em regra, dá 18%, na maior parte dos estados, 18%, mais 9,25%, estamos falando aqui de 27,25% do valor de um ativo, que normalmente é um valor substancial. Então, é muito dinheiro para você não prestar atenção nisso. A quinta atividade é uma atividade de regeneração, chamada regeneração ou recuperação. Tem gente, ou recondicionamento. Recondicionamento é uma outra expressão usada para a mesma atividade. Você pode recondicionar um motor, tem gente que recondiciona óleo de transformador, tem gente que recondiciona, enfim, essa acho que é a única atividade que eu não achei ainda dentro do supermercado. Não me recordo de nenhuma atividade dentro do supermercado que se encaixe. Todas as outras 4 se aplicam ao supermercado. Então, toda vez que você tiver uma unidade, e Fabiano estava falando isso um pouco mais cedo, lembra que a sua loja, ela, na verdade, é quase que um grupo empresarial, porque dentro dela você tem várias atividades diferentes. Você tem açougue, padaria, você tem hortifruti, são unidades de negócio completamente distintas, com características distintas, com especificidades, com jeitinhos diferentes de você trabalhar, com manhas diferentes. Se você aprender isso, enxergar isso, você vai perceber que vai ter muita oportunidade para você reconhecer os seus ativos imobilizados que podem te dar direito a crédito disso. Mas mais do que isso, toda vez que você fala em industrialização, ou numa dessas 5 atividades que significam industrialização, significa que tudo que é insumo relacionado à industrialização pode te dar direito a crédito. Insumo, eu estou me referindo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. O pessoal que está acompanhando há mais tempo, o pessoal da área fiscal que está acompanhando a gente, já tem que deixar aqui já o que é matéria-prima, o que é produto intermediário, o que é material de embalagem. Já vai colocando já nos comentários. Eu já vi que tem uma galera aqui da área fiscal. Pode ir deixando aí. Se não deixar, depois eu vou torcer a orelha. Toda vez que a gente fala de insumo, você pode tomar crédito, tanto de ICMS quanto de PIS e COFINS. Todo insumo te dá direito a crédito. ICMS, de PIS e COFINS. Agora aqui entra uma mudança de novo. É importante a gente reconhecer PIS e COFINS separado de ICMS. Quando a gente fala de PIS e COFINS, existe aqui uma... Antes de falar do PIS e COFINS, eu quero falar de ICMS. Quando a gente fala de ICMS, existe uma necessidade muito forte de você reconhecer item a item para saber se aquele insumo te dá direito a crédito ou não. Porque, embora ele dê direito a crédito, o ICMS ele é cruel, porque ele depende que esse crédito tenha vindo na nota fiscal de entrada. Então, se ele é um produto não tributado, ele é um produto isento, por exemplo, não importa que ele esteja sendo aplicado como insumo. Se ele for isento, ele não vai te dar crédito. Não importa, às vezes, se ele é tributado, mas o seu produto final é isento, você não pode tomar o crédito. Então, a questão dos produtos para ICMS como insumo, eles são bem você tem que tratar isso com bastante cuidado, para você não ter nenhum tipo de problema.
Agora, para PIS e COFINS, você tem uma bala de prata. Para PIS e COFINS, você tem uma bala de prata. É insumo? Dá direito a crédito. Ele dá direito a crédito, não importa se você estiver vendendo um produto que é alíquota zero, pode dar direito a crédito dos seus insumos. Se você estiver vendendo um produto não tributado, imune, vai ter o direito a crédito na entrada dos seus insumos. Se os seus insumos não forem tributados, vai dar direito a crédito se eles forem considerados insumos. É uma bala de prata, então é uma linha. Ele é insumo, te dá direito a crédito para PIS e COFINS. Completamente diferente do ICMS. Eu não sei, se você ficou com dúvida nisso, você também já vai deixando nos comentários, que eu já vou olhar daqui a pouquinho para responder vocês. Insumo vai dar direito a crédito, mesmo se ele não for tributado, tá bom? Mesmo se ele não for tributado. Quais são os requisitos para isso? Você precisa demonstrar para o fisco que ele é um insumo. E aqui que está o pepino, né? Por exemplo, a farinha. Eu não recordo agora de cabeça se a farinha é tributada. Eu creio que ela não é tributada, é alíquota zero. Mas imagine que você compra, não tem crédito dela, vai revender, não tem débito dela. Mas quando você usa essa farinha para fazer um produto, um bolo, para fazer um pão, um bolo, qualquer outra coisa, que vai ser tributado ou não, você pode tomar crédito dela, porque ela foi considerada como insumo. Entendeu o que eu quis dizer com não precisa ela ser tributada? Se ela for considerada insumo, te dá crédito do mesmo jeito. O que você precisa fazer? Demonstrar para o fisco que ela é um insumo. Então, para isso, você vai precisar fazer um bom uso do seu software de gestão. Tem que fazer um excelente uso do teu software de gestão. Josi, obrigado, viu? Obrigado, estamos junto. Josi, você já deve ter me ouvido falar disso antes, né? Para estar comentando aqui. Você já deve ter ouvido eu falar disso antes. Mas vamos lá. Eu queria falar, além dos insumos, eu queria falar sobre as despesas de armazenagem. Dentro das despesas de armazenagem, nós temos uma oportunidade enorme, enorme, enorme nas lojas. Porque grande parte do serviço, eu sempre brinco, todo negócio presta um serviço. Todo negócio presta um serviço. O supermercado de bairro, o supermercado de vizinhança, ele presta um serviço fantástico e essencial para o morador daquela vizinhança, para o morador daquele bairro, que é o serviço de acessibilidade. Ele torna acessível o produto para aquela pessoa que não pode pegar o carro e sair, andar 15, 20 minutos, meia hora, para ir para um atacadão, para ir para um lugar. Enfim, ele vai para aquela loja porque ele vai poder ter acesso aos produtos que ele quer ou que ele gosta de consumir naquela região. Esse serviço, por si só, ele é fantástico, mas ele é impossível se você não armazenar o produto. A armazenagem do produto num negócio de supermercados é a essência do negócio. Então, a legislação de PIS e COFINS diz que toda despesa com armazenagem dá direito a crédito. Toda despesa com armazenagem dá direito a crédito. Então, use essa informação com sabedoria. Use essa informação com sabedoria. A despesa com armazenagem dá direito a crédito. Grande parte da sua atividade é armazenagem, é armazenamento. Então, quando você reconhece isso e trabalha isso de uma forma eficiente, faz um planejamento societário, um planejamento tributário eficiente, você acaba conseguindo pegar uma série de despesas que você tem e que, de forma natural, não poderia tomar crédito, mas quando você estrutura o seu negócio, faz aquilo que o Fabiano falou, você reconhece que dentro do seu negócio você tem uma série de outros negócios, você começa a conseguir otimizar essa apuração e apropriar créditos que antes você não poderia. Você consegue perceber quais são as atividades relacionadas exclusivamente a armazenamento e transformar aquilo num serviço que possa ser cobrado da loja.
Sendo cobrado da loja, a loja consegue reconhecer, ter nota fiscal daquilo, reconhece aquela despesa e pode tomar crédito dela. Isso aqui, olha, essa é uma chave dourada, tá? Como diria meu amigo Carreira, essa é uma chave dourada. Se você entender isso, você vai conseguir otimizar demais a sua apuração no mês a mês. Quando eu falo isso, bom, eu já estou vendo aqui, ó, galera, vocês estão acompanhando a gente aqui. Zé, obrigado, Zé. Tamo junto, o Zé também é outro cara fantástico. O que acontece é que, bom, a gente já falou sobre olhar os itens que você vende, isso vale para lucro real, presumido ou simples nacional. Nós falamos sobre, para quem está no lucro real, olhar suas despesas, e aqui eu mencionei ativo imobilizado, mencionei despesa de armazenagem, mencionei insumos, isso para ficar só em algumas, mas eu estou olhando aqui pelo tempo, eu quero então fazer um fechamento aqui, antes de chamar o Fabiano, chamar o Clóvis para cá, eu queria só fazer um fechamento. Quando você olha informações como essa, e ao longo dessas 30 horas, vocês estão recebendo uma enxurrada de conhecimento, uma enxurrada de informação, eu preciso dizer que a informação sem ação é só curiosidade. Se você usa essas informações, mas não faz nada com elas, você não vai transformar a sua loja só porque você está sabendo uma coisa nova. Você vai transformar a sua loja quando você resolve pegar a informação e aplicar ela na sua loja. É isso que pode mudar a sua loja. É você usar as informações que você está ouvindo aqui e aplicar no seu negócio. Então, hoje eu falei de algumas coisas. Eu falei de análise dos seus itens, falei de análise do ativo imobilizado. Eu nem mencionei tanto, acabou passando a diferença, né? Eu falei que tem uma grande diferença do ICMS para PIS e COFINS no ativo. A diferença do ICMS é que você ainda pode tomar crédito sobre itens que são relacionados à sua compra ou à sua venda. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu quero mostrar assim, eu dei uma enxurrada de informações. Você deve isso à sua própria loja. Você precisa parar, decantar isso e aplicar isso no seu negócio. Tem pessoas que até hoje me ligam e dizem assim, Fabrício, eu te ouvi em 2011. Falou assim, quando eu te ouvi, aquilo salvou meu negócio. Eu falei assim, eu preciso te ouvir de novo, eu quero te ouvir de novo. Isso pode mudar meu negócio de novo. Hoje eu estou dizendo, hoje é um desses dias. Se você decantar isso que eu falei e você for atrás de aplicar isso no seu negócio, você pode dar uma turbinada no caixa do seu negócio. Esse é um trabalho que não é complicado de ser feito. É um trabalho que você pode fazer em 30 dias, como muitos já fizeram. Você pode aplicar tudo isso que eu falei aqui em 30 dias. Se você se dedicar a isso, você vai conseguir aplicar isso e vai colocar muito recurso no seu caixa. Então, preste atenção, não deixe a oportunidade passar. E você, se tiver qualquer dúvida, você vai falar com a gente, vai falar com a nossa equipe. Eu estou à disposição. O pessoal que tiver dúvida já pode mandar, a gente vai responder. E você, então, fica à vontade. Mas a última coisa que você pode fazer é passar por momentos como esse e não aplicar o conhecimento no seu negócio. Eu queria chamar o Fabiano e o Clóvis. Gente, quero dizer mais uma vez, obrigado. Obrigado pelo que vocês estão fazendo, obrigado pelo espaço que vocês cederam para a gente, obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês. Professor Clóvis, que está... Cheguei lá cheio de material fantástico, rapaz, que legal. Olha, é um prazer poder dividir um palco com vocês, um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa experiência com pessoas tão boas quanto vocês. Obrigado. Fabrício, eu quero dizer nossos parabéns pela excelente palestra que você colocou aí, como você mesmo terminou falando, né? Que se você não olhar para esses detalhes, né? Eu sempre digo, é um caminhão de detalhes. Né? É um caminhão de detalhes, Exatamente. É isso mesmo. Tudo é detalhe. Tudo detalhe. Realmente não vai para frente, não vai conseguir se manter. É isso então, mesmo. parabéns à participação da Mix Fiscal
nos dá assim essa honra, esse prazer assim de poder transmitir a todo o Brasil, né? Quantas e quantas informações, né? Você passou agora nesse pouco tempo que você utilizou de uma maneira muito assim clara, bem firme, né? De que acredito que a partir daí muitos terão que se fazer assim uma autoavaliação. O que eu estou fazendo aqui? O que eu posso ainda fazer mais, né? Isso mesmo. Porque aquilo que a gente percebe que muitos só ficam trabalhando, e não se dão conta que essa parte, né, de todo mês, para o fisco, né, o governo levando, e ele não sobra, né? Não tem o que sobrar, né? Então, parabéns. Exatamente. A gente fica muito feliz aí pelo apoio, a estar conversando com o supermercadista, qualquer tamanho. A gente sabe que muitas empresas acabam escolhendo um nicho, tamanhos grandes, e vocês observaram que o micro, pequeno, médio, grande tem essa oportunidade, tanto no aplicativo que vocês têm da classificação fiscal, que é importantíssimo, a questão também da recuperação, que isso dá uma força, um fôlego, né? Até estamos chegando aí, final de ano, que muitos empresários... Vai chegar 13º, né? Exatamente, ficam preocupados, e agora, né? E às vezes tem essa oportunidade. Oportunidade eu tenho um valor já ali. Dentro dos arquivos dele, ele tem o 13º dele. Com certeza. Dentro dos arquivos dele. Quer ver, eu fiz uma... Me permita, né? Claro, já estou imagina. esticando aqui com vocês. Não, é por aí mesmo, nós temos isso mesmo. Mas imagina o seguinte, quanto sobra para uma loja pequena, quanto sobra no final do mês? De 100% do faturamento, quanto é lucro para a loja? 3%, 3,5%, 4%. Quando o cara faz um trabalho deslegal, 4%. É, por aí. Tamo junto, é isso aí mesmo. Quando o cara faz 4%, ele já está feliz. Ele está feliz. 4% ele está bem feliz. Eu estou dizendo que nos arquivos desse cara, quando você olha lá os cupons dele, quando você olha as notas fiscais, eu estou dizendo que ele vai ter para 1 milhão de faturamento, ele teria lá 200 mil reais de crédito, estatisticamente. Poxa, 200 é 20%, que se eu dividir lá pelos 4% de lucro, eu estou falando de 5 meses de lucro. Eu estou falando que se ele olhar para o passado com essas informações que eu transmiti, é a mesma coisa que o ano dele, que tem 12 meses, passar agora a ter 17 meses. Ele faz 17 lucros em 12 meses de operação. Ele não tem nenhuma loja pode passar por uma informação dessas e não querer aplicar, né? Existem... Eu tenho certeza que vocês devem ter algumas perguntas aí, né, para fazer. Eu tenho várias, eu adoro. Assim. Em primeiro lugar, eu sempre falo, assistir palestra é uma oportunidade para quem quer crescer, porque você tem várias dicas, insights, que o pessoal gosta de dizer, que você pode aplicar no seu negócio. E eu aqui, a gente está aproveitando aqui o momento e fica assistindo nos bastidores esses conteúdos que, para nós, muitos assuntos são novos. E a gente pega esse conteúdo e aplica na nossa realidade. Nós não temos o faturamento que nenhum supermercadista, também não temos essa questão, eu digo aqui, o organizador de eventos, não temos tantos itens que nenhum supermercadista. E mesmo assim a gente tem os desafios. Já tem um monte de desafio para resolver. Né? Exatamente. Então, um supermercadista que tem mais de 10 mil itens, tem lá a questão tributária, tem a questão dos funcionários, tem a dúvida agora, final de ano, de se escolher se vai permanecer no regime de cima. Qual é o melhor regime? Qual é o melhor regime, porque final de ano sempre é aquele desafio. Será que é a hora agora de trocar o de regime? Então, chega esse momento. E tem o dinheiro, que é ali que ele já pagou para o governo, será que está certo ou não? Será que vale a pena consultar ou não? E a gente vê que existe a possibilidade de fazer essa análise, tem até um nome que se chama isso, vocês fazem um relatório, como é que... A gente chama isso de diagnóstico fiscal. Diagnóstico. E tem algum custo? Porque, pô, já que há uma possibilidade de eu alavancar financeiramente a minha empresa, eu fico com aquela... Se não tiver êxito, e se tiver êxito, como é que funciona? Como é que vai ser a minha operação pós? Vamos lá. O que acontece é, eu brinco assim, tudo isso que eu falei, eu brinco assim, é informação de graça, né? Isso aqui é informação de graça. E essa informação, qualquer um pode aplicar sozinho, ele poderia aplicar sozinho. O que acontece é que nem sempre as pessoas vão ter as ferramentas adequadas,
nem vai ter o conhecimento suficiente para aplicar essas informações dentro do negócio delas e talvez não tenha também a base de informações que é o núcleo do nosso negócio. Então, nós podemos auxiliar as empresas a fazer esse trabalho de diagnóstico fiscal. Esse trabalho de diagnóstico fiscal é um trabalho fantástico e a gente faz isso de uma forma muito ganha-ganha. Então, basicamente eu me comprometo a olhar toda a documentação da empresa, eu vou olhar vasculhar os últimos 5 anos, todos os cupons fiscais, todas as notas fiscais. Imagina que uma loja emita 50 mil cupons por mês. Uma loja média vai emitir 50 mil cupons mês. Em 60 meses, eu estou falando de 3 milhões de cupons. Nós vamos analisar 3 milhões de cupons, vamos analisar 1.500 notas por mês, vezes 60 meses. A gente vai olhar todas essas notas, todos esses cupons, item a item, e comparar esses itens com a legislação da época em que ele foi emitido. Então, de novo, para qualquer um poder fazer isso, ele tem que ter esse histórico da legislação da época, e nós temos o histórico dos últimos 15 anos. Então, o que acontece é a gente consegue retroagir isso, olhar, e a gente vai fazer, então, um relatório, vai demonstrar item a item onde está o crédito dessa pessoa. Ela pode olhar para aquilo e falar assim, muito obrigado, mas não é a hora de eu aproveitar isso. E se ela falar isso, eu vou dizer, tudo bem, não me deve nada. Porque eu fiz uma análise, mas ela efetivamente não aproveitou aquilo. Eu só quero ganhar aquilo que alguém ganhou. Sabe? Se a pessoa ganhar, se eu levar a pessoa a ganhar alguma coisa, então eu quero ganhar também. Mas se eu não levar ela a ganhar nada, de novo, só conhecimento não resolve, tem que aplicar. Então, se ela ganhar, então uma participação disso são os nossos honorários, é um percentual do valor efetivamente recuperado. E uma dúvida também, que muitos têm, bom, agora eu vou mexer com o fisco. Vou mexer lá com o zangão. Será que vai ter retaliação? Vou ter problema? Vou ter problema depois? Porque estou aqui quietinho, está tudo tranquilo, e agora? Vamos lá? Como é que funciona? Vamos separar federal do estadual? Eu sempre brinco assim, o fisco estadual, ele não quer justiça, ele não quer o que é justo, o que é certo, ele quer vingança. O estadual, ele não quer justiça, ele quer vingança. Se você tiver razão em alguma coisa, ele tenta achar onde você não tem. É diferente, completamente diferente da Receita Federal. A Receita Federal, ela faz uma análise muito objetiva da legislação. Então, de novo, quando você concorda com o fisco nunca vai ser o zangão para ir atrás de você. Ele nunca vai atrás de você querer dizer nada. Sim. A única coisa faça do jeito certo. Então, se você tem que demonstrar, você vai primeiro demonstrar item a item a origem dos seus créditos. Você primeiro demonstra o crédito, espera o fisco avaliar. Depois que ele liberou, vai aparecer lá no site da Receita Federal, teu saldo liberado, agora você compensa. Então, quando você segue o processo direitinho, pode confiar no processo, porque ele não dá erro. A Receita, em 15 anos, nós nunca tivemos um crédito rejeitado pelo fisco. Nós nunca tivemos, em 15 anos, o fisco dizendo assim, esse crédito está errado porque você não poderia tomar esse crédito. Nunca. Então, isso nos dá muita segurança, porque a gente conhece o método. O método é um método à prova de bala, porque primeiro a gente ganha para depois gastar. E também tem uma energia que vocês investem, então vocês vão investir onde está o êxito. Porque essa energia é uma operação lá, a retaguarda que vocês têm, é uma coisa pesada financeiramente. Então você só vai investir. Hoje a gente tem lá 140 funcionários. Olha só. Então, é um custo... É um batalhão, né? É um batalhão. E detalhe, 140 funcionários, porque a gente trabalha com tecnologia. Imagina só. Você imagina se fosse antigamente,
lá em 2010 e tanto, era assim, era uma fabriquinha, né? Olhando nota fiscal com naftalina, aquela coisa, você imagina, era uma fábrica de rinite ali, né? Então você trabalhava com nota fiscal, documento velho, poeira, cheiro de tudo que é coisa. Quando virou tudo eletrônico, foi a melhor coisa do mundo. Então hoje a gente trabalha com tecnologia, trabalha com sistema, e a gente tem lá, eu brinco, né? A gente tem pessoas que são realmente fantásticas. Quero mandar um abraço para o Marcelão. Marcelo Bialha é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheço. E além de ser um desenvolvedor fantástico, ele é uma pessoa maravilhosa que consegue conversar de tributo. Sendo da área de sistema, ele conversa de tributo, ouve uma vez e te entende. É o que é mais fantástico, ele entende o que você fala. Então, a gente tem uma equipe muito boa que conseguiu traduzir essa complexidade tributária em ferramentas e, ainda assim, a gente ainda precisa de 140 pessoas para conseguir fazer a nossa operação. Então, eu vou pegar até esse gancho, que era a minha próxima pergunta, e eu acho que vai combinar. O supermercadista tem o seu contador. Esse contador, normalmente, pelo menos que a gente faz o nosso bate-papo com o supermercadista, ele acompanha por um bom tempo. Se não está dando problema, eu continuo com o meu contador. Você continua como século, sem dúvida. Então, o meu negócio cresce, o meu contador, por muitas vezes, estando no Brasil, o Brasil é gigantesco, né? Então, às vezes, o contador também não se atualiza. E eu tenho como proprietários de supermercados que dizem, o meu contador eu confio. Se ele diz sim, eu vou. Se ele diz não, eu não vou. Quando surge uma possibilidade, às vezes, tanto o proprietário do supermercado como o contador diz, não vai por aí, mesmo não sabendo das oportunidades. O que tu aconselha, tanto para o proprietário como para o contador? Vai que é uma oportunidade. Não tenha medo. Então, o que eu gosto é assim, eu estava dizendo um pouquinho sobre os perfis das pessoas, né? Sim. Cada um tem seus perfis. É muito comum que a pessoa da área técnica, ela tenha um perfil muito conservador, não é assim? Sim. O cara que é muito técnico, ele é muito analítico. Todo analítico, ele é alguém com aversão grande ao risco. Vocês podem imaginar que eu também sou. Não, mas todos eu também sou, tenho essa aversão ao risco natural, por ser analítico. É diferente de alguém de explosão, da área comercial e tal. Não é o meu perfil, né? O meu perfil é mais conservador. Então, o que eu diria para ele é o que eu faria no lugar dele. O que eu faria? Eu nunca posso dizer não. Eu tenho essa característica lá dentro de casa, né? Eu nunca posso dizer não a algo que eu não conheço. Claro. Então, a primeira coisa é conheça. Então, eu estou dizendo, não vai custar nada fazer o levantamento e descobrir onde estão os problemas. A partir daquele momento, quando você descobre onde estão os problemas, a conversa é muito mais racional. Porque eu estou dizendo, não, o problema que eu estou dizendo é que você tem dinheiro porque você pagou PIS e COFINS sobre desodorante da marca tal, da fragrância tal, do código de barra tal, nos meses de julho, agosto e setembro. Pronto. Não tem, a conversa não é de paixões, né? Não é fla-flu, não é aquela ideia. Não é mais ou menos. Né? Não é mais ou menos. A gente prova qual foi o cupom fiscal que aquilo aconteceu, qual foi a nota fiscal que aquilo aconteceu. Então, é uma conversa muito mais objetiva. Então, a gente vai dizer, cara, está aqui, ó, essa legislação ela começou a valer em 2015. Em 2017, você ainda tributou desse jeito. Pronto, não tem, acabou, ali morre toda a dúvida. Então, e se eu estiver errado, está tudo certo, não vamos tomar o crédito, não. O que acontece é que nenhum crédito que a gente tenha aproveitado jamais foi questionado pela Receita Federal, graças a Deus. Isso é fruto de um trabalho muito bem feito, pezinho no chão, né? Muito trabalho, muito suor, para fazer do jeito certo, fazer uma vez só e não precisar mais ficar corrigindo. Isso dá uma confiança, né, de que realmente tenha conhecimento, tem experiência, né? Porque é aquilo que a gente sempre comenta, né? Todos nós, começa comigo, né? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo, é isso. Esse é uma coisa que não tem o que se duvidar, porque as coisas são, a legislação realmente é complexa, né? Não é para qualquer um. Como você mesmo falou, que tem uma equipe de 140 pessoas trabalhando e com tecnologias, realmente não tem outro caminho a não ser esse, né, de poder... De especialização, né? Precisa ser especializado. Agora, a boa notícia é,
esse trabalho tem sido um trabalho tão bem feito e tão transparente, que hoje os nossos maiores parceiros são os contadores. Então, muitos contadores acabam descobrindo isso e falam assim, pelo amor de Deus, eu quero, mas eu não quero só para esse cliente, não, eu quero para o outro, está todo mundo precisando. Perfeito. Então, ele é um agente de viabilização e não um agente de impedimento, né? Ele não é um bandeirinha, né? Ficar marcando impedimento. Ele é um agente de levar solução para o negócio do cliente dele. Quando o contador, e muitos contadores têm se revolucionado, eles têm se atualizado, têm procurado redirecionar o negócio, ele não é mais um escriturador só, né? Exato. Quando ele está, essa galera que está buscando um reposicionamento no mercado, todos eles enxergam que o papel deles é ser um agente de solução para o cliente dele. Esses são nossos parceiros. Exatamente. E até foi bom, meu pai comentou essa questão da confiança. Nós aqui do organização de eventos, a gente sempre se preocupa trazer pessoas que tragam resultado para vocês e que não dê dor de cabeça. E eu me recordo quando eu tive o primeiro contato com a Mix Fiscal, foi o ano passado, em 2019, nosso evento presencial até então, onde estava tudo tranquilo, sem vírus, nós estávamos lá reunidos, fazendo bastante network, pessoas conhecendo, e a Mix Fiscal tem esse papel de se aproximar através de eventos, em todos os eventos que vocês participam, tem essa proximidade, eu acho que tanto para comercial, mas também para entender o outro lado. Acho que sempre ouvir o cliente. A Mix nasceu de ouvir o mercadista. Ela nasceu porque um dia a gente ouviu o supermercadista. Me conta essa história. O que acontece, isso aí, bom, quem é o contador de história oficial lá da Mix é o meu pai. Que nem aqui, eu com meu pai aqui. É o contador oficial, né? Estamos em casa, porque a grande maioria do comerciante, olha, eu posso até chutar que 90% é familiar. O comércio tem essa característica. Ou é a esposa que toca o negócio, ou é o pai. O pai é verdade. É uma característica, né? É uma característica muito legal. Isso acontece lá na Mix, né? Uma empresa que, embora a gente tenha crescido bastante, mas é uma empresa familiar. Então, o sócio, eu, meu irmão, meu pai, né? Todos dependem da Mix. Todo mundo depende da Mix, então a gente tem que fazer aquilo dar certo, né? O ponto é, um dia a gente foi lá e fez um trabalho de recuperação. A gente olhou os 5 anos da loja, uma loja lá do interior de São Paulo, era uma loja legal até. Ela tinha 6 lojas, era uma rede com 6 lojas, lutando para pagar as contas. Quando sobrava, assim, sobrou 1%, soltava rojão, que legal, que bacana. E um dia eles resolveram dar um basta naquilo e trouxeram, para ser o controller deles, eles trouxeram um antigo fiscal do ICMS. E então esse fiscal, ele chegou lá, o seu Renato, ele chegou lá e falou o seguinte, bom, eu fiz o que eu sabia fazer, eu olhei os produtos, era o que eu fazia a minha vida inteira profissional, e ele olhou e falou assim, eu achei cachaça tributada com 7%, com 12%, com 18%, cachaça ST, eu achei produto tributado tudo que é jeito, e fui lá e corrigi tudo direitinho. Passou 3 meses, eu olhei para o cadastro, estava tudo errado de novo. 12, 7, 18, ST, estava tudo errado de novo. E aí ele falou o seguinte, não dá, é impossível, o sistema é feito de tal forma que você não consegue cumprir, corrigir tudo direitinho. Ele falou assim, então eu fui atrás de alguém que pudesse fazer isso para a gente. E aí ele chamou a gente olhou os últimos 5 anos e recuperou um valor considerável. Com aquele valor, eles abriram uma loja nova. Imagina só. Eles abriram uma loja nova, chamaram a gente para a festinha, e aí comes e bebes, e não sei o quê, e aqui uma determinada altura vai lá seu Renato e faz um discurso, e vai o dono e faz outro discurso, e o dono então falou assim, olha, quero chamar o pessoal da Mix Fiscal, muito obrigado, vocês estão aqui, está vendo esse piso aqui, ó, vocês que pagaram, está vendo esse banheiro, vocês que pagaram, está vendo aquilo ali, vocês que pagaram, muito obrigado, só tem um problema, eu parei tudo, levantei, como assim problema? Não pode ter problema, um valor desse que a gente achou, você vai dizer que tem problema? Eles dizem, não, tem um problema, daqui a 2, 3 anos vocês vão voltar aqui e vão recuperar mais um monte, porque a gente continua errando. Vocês precisavam achar um jeito de fazer a gente parar de errar daqui para frente. Olha só. E foi aí que surgiu o aplicativo,
foi aí que surgiu a ideia de você fazer o monitoramento para que diariamente a empresa tributasse corretamente cada um dos itens dela. Então, essa questão do aplicativo é fantástico. É muito fantástico. A solução na palma da mão mesmo. É sim. Eu já utilizei esse aplicativo e tem até um período de teste. Continua o período de teste? Continua o período de teste. Eu só estou pegando aqui, porque o pessoal, sempre que eu falo um pouquinho, o pessoal já vem cutucando e tal. Está aqui, tem o Ademilson Packer. Eu vou mencionar, porque ele que está dizendo aqui. Ademilson Packer, aqui lá nos comentários. Já fiz recuperação com a Mix Fiscal e recomendo. Operação muito tranquila, um trabalho muito bem feito. Olha que legal. Que bacana. Parabéns. Obrigado, Ademilson, obrigado. Você é um cara especial, obrigado mesmo, um parceirão. A gente já fez para o Ademilson, a gente já fez para uma série de pessoas que, inclusive, fizeram há mais tempo. Passou 5 anos, não, faz de novo. Claro. Faz de novo. Feito. Já deu certo antes, vai dar certo. E dá certo de novo. É só fazer do jeito certo. Então, faz do jeito certo, não tem problema. E histórico vocês têm? Experiência a Mix Fiscal tem? Tem. São 20 anos de empresa? São 20 anos de empresa e a gente recuperando tributos desde então. Né? No site, eu entrei no site da Mix Fiscal e ali tem o valor recuperado. E aí tu chega lá e fica assim... E não para, né? Não para. Parece ao contrário a questão lá que tem em São Paulo. O aqui impostômetro, em Porto Alegre. O impostômetro, né? é o contrário, mas Aqui é também recuperando. É recuperando. E é bacana isso. E eu estou aqui e hoje tem gente entregando trabalho para outros supermercados. Sim. Quer dizer, já está toda a estrutura montada, já está tudo feito. Por isso a importância de você ter uma estrutura, né? Hoje eu posso fazer aquilo que me dá prazer, que é compartilhar essa experiência com o varejista e levar esse conhecimento para que ele consiga aplicar isso no negócio dele, né? Trazer conhecimento para a prática dele. Então, isso para a gente é muito gratificante. Uma pergunta, Fabrício. Que tempo leva, em média, para poder fazer esses levantamentos? Ou o supermercadista acompanha, vai tomando conhecimentos, como é que está? Funciona assim. Quando a gente fecha um negócio, primeiro eu fecho o contrato dizendo o seguinte, olha, você está me dando direito e autorizando olhar. Senão eu não posso olhar. Claro, né? claro. Então, a partir do momento que a gente consegue todos os cupons e todas as notas fiscais, em 30 dias a gente entrega o trabalho. Olha só. É muito rápido. Muito. Entregar o trabalho significa que eu consigo fazer essa análise item a item, ver cada mês quais foram os itens que foram tributados a mais, a menos, o que ele tem de crédito, o que ele tem de disposição, porque também tem isso, eu não entrego só o bom, não. Às vezes eu encontro um problema, eu estou procurando coisa boa, mas no meio do caminho eu acho uma coisa ruim, eu tenho que ser ético, né? Eu preciso demonstrar, olha, gente, você me contratou para achar coisa boa, mas deixa eu te contar o que eu também achei aqui, uma exposição. Você não quer aproveitar que vai fazer isso aqui e já não quer corrigir a sua exposição? E a gente corrige a exposição para ele. Então, a gente cobra pelo crédito, mas junto entrega a exposição e corrige a exposição para ele, se assim ele desejar. Muito legal isso, porque você vai estar deixando de ter um rendimento em cima desse, porque ele vai somar e diminuir. Vai somar e diminuir. Então, a gente cobra o valor do crédito e acaba demonstrando para ele as exposições e corrige para ele também. Em 30 dias, ele já está no ponto, normalmente em 30 dias a Receita Federal já até aprovou o crédito, já até liberou o saldo para compensação. Eu até faço uma menção assim que aquilo que acontece com a gente, até reportando assim com nossos veículos, né? Que seja uma prevenção, uma revisão. Uma revisão, isso mesmo. Na verdade, quer dizer... É um diagnóstico. Antes de eu dar um remédio, deixa eu conhecer conhecer como está. Quer dizer, partir da pessoa de que realmente, bom, eu trabalho, mas para um pouco, como é que está a minha saúde? É isso. Como é que está a minha saúde da minha empresa? Deixa eu fazer um check-up. Vou fazer um check-up. Vamos, não é esperar aquilo que não tem mais solução. Então, isso mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente comenta das empresas que nos chamam também para fazer uma reforma, uma consultoria, ou enfim. Isso não deixe acontecer quando não tem mais solução. Vamos olhar antes. Vamos olhar antes, porque aquilo que você coloca aí realmente está caindo de maduro, né? Essa é a realidade. Parabéns, então, realmente. Nós ficamos muito
satisfeitos mais uma vez por essa tua aula que você colocou aqui. E não tenho dúvidas que muitos terão assim essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui. Não é aula nenhuma, isso aqui é só... A gente só está trocando experiência, trocando figurinha, batendo papo. E para mim é um prazer trazer esse conhecimento, trazer informação e experiência daquilo que a gente já passou e já viveu, né? Eu brinco assim, ninguém é super-homem, a gente só passou por mais coisas, a gente passou por algumas coisas diferentes e é sobre isso que a gente fala e é isso que a gente compartilha com as pessoas. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado por estar aqui com vocês. Estou à disposição. Se o pessoal depois quiser tirar dúvida, a gente está à disposição também, tá bom? Exatamente. E é bom até comentar, a gente está na live em vários locais. Estamos lá na Mix Fiscal, estamos no nosso YouTube. Então, vocês que estão no YouTube da Expo Supermercados, continue colocando suas dúvidas aqui. O Fabrício está à nossa disposição. E convido vocês a entrarem no canal da Mix Fiscal, tanto no YouTube como no Instagram, porque lá eles geram conteúdo toda semana. Eu acompanho e acho fantástico. Todas as vezes que eu assisto, tem alguma novidade que às vezes me coloca me provoca. Provoca, a ideia é essa. Provoca porque eu digo, mas espera um pouco, isso eu não sabia. A gente lê em revista, a gente lê em jornais algumas coisas, algumas mudanças que acontecem, mas a gente só lê manchetes. A Mix Fiscal olha os detalhes, que é o que faz a diferença, porque a gente sabe que a mídia tem aquele compromisso de gerar notícias que atraem a população. Essas notícias que a gente vê, a questão do suco de uva, o leite, a batata, que impacta muito, é uma coisa, tá ali. Mas tem outros tantos produtos que a gente não se dá conta da oportunidade que tem. Que tem muita coisa boa. Então eu acompanho e sugiro vocês acompanharem. Depois lá no chat a gente pode colocar ali o linkzinho para vocês acompanharem. Até eu coloquei o WhatsApp de vocês, que tem canal direto com a Mix Fiscal para ficar à vontade. Eu agradeço, até em função do tempo, você observou ali que a gente é religiosamente cumprindo o horário, justamente para o pessoal se programar. Muito obrigado, Fabrício, muito obrigado a toda a família aí da Mix Fiscal, tanto os irmãos, as irmãs, como os 140 colaboradores que fazem dessa empresa um exemplo e que vocês podem estar tranquilos de ir lá, conhecer, conversar. Vai ser muito bem-vindo. Eu digo assim, eu conheci presencialmente, mas depois eu acompanhei nas redes sociais. E as redes sociais estão permitindo essa forma, essa interação de conhecer as pessoas mais de próximo. Mais próximo, perto, por trás das câmeras. Por trás das câmeras. Então tá, vou pedir que entre a vinheta para que logo mais a gente inicie a nossa próxima palestra. Pessoal, muito obrigado, até daqui a pouquinho. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas, na verdade, ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista, com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota? O sofisticado mesmo é reunir quem a gente mais gosta ao redor da mesa. E
se for com uma Stella, melhor ainda, né? Stella Artois, sofisticadamente simples. Aprecie com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital, invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha Pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé Dois Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.